Seja bem-vinda ao nosso Amplifique Podcast. É uma honra receber você aqui. E, e é isso, vai ser um papo bem legal. Espero que o pessoal goste. Talvez dia de sábado eu sei que é complicado, o pessoal às vezes. Esse horário está se arrumando para sair, mas até segunda-feira vai estar no nosso canal do YouTube, então vai pegar aí um outro público que não pôde participar no ao vivo. O que eu sempre gosto e repito sempre, é importante o pessoal participar na live ao vivo, porque algumas perguntas, aliás, algumas dúvidas que poderiam ser tiradas é nesse momento, porque depois que vai para o YouTube é mais difícil a gente tá tirando as dúvidas depois do vídeo, né? Mas Isso. enfim, olha o Xande aí mandando, estou compartilhando, valeu Xande, obrigado. Enfim, vamos mandar para o máximo de pessoas, mas o nosso objetivo principalmente é óbvio que é atingir o pessoal agora online, que está ao vivo, mas a gente entende que a plataforma ela deixa a gente colocar depois e é esse outro público que a gente também vai atingir. Então a gente não fica nessa paranoia de ter um público muito grande nas lives, enfim, isso é bom quando tem, mas também não é o principal. Mas enfim, antes da gente iniciar, deixa eu apresentar a nossa convidada. Ela se chama Paloma Brasil. Depois eu quero entender se realmente tem Brasil no nome ou já é um nome diferente, enfim. Ela é farmacêutica clínica, mestre em ciência farmacêutica, especialista em cardiologia, consultora executiva em VMO, e aqui eu quero entender o que significa isso, e automação hospitalar, e presidente da regional, aí tem uma sigla que é SBRAFH, do Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda, Paloma. Obrigada. Boa tarde para todo mundo. Estou muito feliz de estar participando, né? Já faz tempo aí que a gente estava tentando marcar alguma live, mas agora, Isso. então, assim, muito obrigada pelo convite. Realmente a live ela tem um intuito mais educativo, mais informativo, né? De trazer bastante informação aí Uhum. para a população geral sobre essas condições climáticas adversas e que no momento a gente está vivendo bastante coisa, tudo de uma vez. É verdade. E foi uma das coisas que eu estava falando justamente aqui. E o nosso país ele tem uma característica que é tropical e eu não sei aí na sua região, mas aqui em Maceió, por exemplo, tem uma página que é o Maceió Ordinário, e que eles até fazem memes sobre isso. Porque, por exemplo, em um dia, ele filma na mesma hora, ele filma para um lado, tá sol. Ele gira a câmera, tá chuva. É incrível, porque a gente tem essa mudança drástica de clima e que acaba. Quer dizer, aí é uma percepção nossa, é um conhecimento que a gente criou da população, que essa mudança de fato ela faz alguma diferença para a nossa saúde, mas aí através desse papo que a gente vai realmente entender se faz sentido ou não, se é mito, se é verdade, mas enfim. Mais uma vez é uma honra receber você aqui, muito obrigado. E eu acho que é uma das primeiras perguntas que eu quero fazer a você é primeiro entender esse teu currículo, porque aí eu vi que você é consultora executiva em VMO. O que significa isso? É sempre complicado falar sobre o que eu faço, porque é algo muito específico, né, assim, no meio profissional, principalmente dentro da minha área. Então, eu vou explicar um Uhum. pouco farmacêutica clínica, né? Eu fiz especialização residência em cardiologia no Onofre Lopes, que é o É. hospital universitário aqui do Rio Grande do Norte. E eu atuei muito na enfermaria, nas emergências, UTIs, cirurgia cardíaca durante esse período, né? E após, inclusive no Covid, trabalhando nas UTIs, Covid também. Caramba. Sou farmacêutica clínica e depois disso não, em paralelo a isso, eu sempre trabalhei na parte de gestão e de automação hospitalar. Então, eu trabalho Uhum. especificamente hoje com automação hospitalar e dentro da empresa eu sou executiva. Então, eu trabalho como executiva de relações institucionais e também como Certo. executiva em VMO, que é uma sigla em inglês que se define em escritório de valor em saúde. Tá. Então,
auxilio as pessoas, as instituições, na verdade, os hospitais, a implementarem esse escritório de valor, que está mais relacionado às negociações, ao perfil de negociação financeiro da instituição. Então, de modo bem geral, é basicamente isso. E a Uhum. formação é voltada para as farmácias hospitalares. Então, eu trabalho com tudo isso dentro do contexto da farmácia hospitalar. Deu para entender? Entendi. Deu sim para entender. No caso, essa parte de consultora, é só o farmacêutico que pode fazer esse serviço ou outro profissional da saúde ele também pode ser? Não, a consultoria, ela pode ser de qualquer área. Você Ah, pode ser de qualquer área e atuar como um consultor daquela área, que geralmente são pessoas uhum, especialistas, né, que vão ali fornecer informações sobre determinado assunto. Mas dentro entendi. da minha função, sim, é farmacêutico, porque está relacionado à área de farmácia hospitalar. Então, a gente trabalha muito Entendi. na parte de legislação, principalmente, né? A parte da vigilância sanitária. Então, tem muitas questões, assim, de segurança do paciente, né? Direitos do paciente. Uhum. Então, tem muitas essas questões para que o que o hospital vai implementar de processo de automação esteja de acordo, de fato, com o serviço, né? Com as condições ali que o serviço exige. Estou entendendo. Mas, enfim, já deu para entender bastante. E eu acho que inclusive, eu até coloquei no nossos stories uma enquete para o pessoal justamente responder quais eram os temas que o pessoal gostaria de ver aqui no Ampliflick. E um dos temas que o pessoal clicou foi no de profissões, que é algo que a gente quer pegar aí um momento para justamente falar sobre as profissões, porque existem tantas profissões que a gente às vezes desconhece como ela funciona. E aí, por exemplo, o farmacêutico, ele foi muito visado na área da drogaria, da farmácia. E aí, quando você pesquisa, você entende que o farmacêutico tem mais de 130 áreas que ele pode atuar, não é verdade? Dentro da minha área, da minha atuação, por exemplo, na farmácia hospitalar, muita gente desconhece que o farmacêutico está dentro do processo do hospital, né? Ali no Uhum. ambiente hospitalar. Então, Isso. realmente, que não é tão difundido assim em termos de conhecimento. E nessa área que eu tô é um pouquinho mais acima, porque tipo assim, é como se imagina um médico, ele é médico, né? Uhum. Ele atende as pessoas, ele faz as consultas, mas em dado momento ele se torna um executivo, um administrador ali, um diretor de um hospital, um gestor. Então, isso vai, eu acho que também de acordo com o perfil de cada pessoa, né, ali, e formação, a parte Uhum. também. Entendi. Mas vamos agora adentrar no assunto, né? Que a gente já estava pensando no assunto e debatendo como seria esse papo. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que partir desse princípio foi a dúvida que a grande população ela sempre dissemina de que essa mudança climática, as mudanças climáticas, ela trazem essas consequências. Então, assim, qual é a relação entre essas alterações climáticas, ela tem com a nossa saúde, enfim, com o nosso dia a dia, porque a impressão que eu tenho, por exemplo, é que quando a gente, por exemplo, hoje aqui tá quente em Maceió, mas se der uma queda de temperatura, surge aí as não diria gripe, mas o pessoal já fica meio que resfriado. Existe de fato essa relação? Então, tem algumas coisas, principalmente no interior, né, que o pessoal fala bastante, assim, no sentido de, menino, não vai pra chuva, não vai, Uhum. olha aí, Sim. a garoa vai ficar gripado. E, na verdade, eu gosto de explicar isso assim. É, nosso corpo, ele interage com o ambiente, né? Ele a todo momento está interagindo com o ambiente. Então, eu tenho, você tem, todos nós temos uma condição de equilíbrio do nosso corpo, uma condição ideal, onde a gente, né, tem ali todas as funções ok, trabalhando perfeitamente, né, em condições normais. Quando eu tenho alguma variação nesse ambiente externo, né, seja de frio, calor, umidade, né, toda essa questão, o nosso corpo, ele tende a querer se adaptar a esse estado externo ali do ambiente. Então, isso vai provocando outras coisas que vai levar ao adoecimento, né, ou simplesmente a uma condição ali transitória mesmo
para que realmente você se adapte àquela nova situação, né, climática ali. Uhum. Então, na verdade, tem muito, é um mito, na verdade, isso, né, de que ir para chuva gripa, andar de pé descalço no sol vai adoecer. Isso, na verdade, são mitos, né? Não existe nada que tenha relação direta de dizer assim, se tomar chuva vai gripar. Não existe estudo que Uhum. mostre uma relação direta. Na verdade, o que existe é exatamente isso. A gente se adapta à condição que a gente está sendo submetido. Então, por exemplo, se você estava numa praia, tomando um sol quente, né? Um ambiente ali completamente diferente. De repente, o tempo vira, enfim, você é exposto a uma outra condição ali abruptamente. Uhum. Vai reagir. E essa reação, ela pode, claro, ter consequências um pouco mais prolongadas se você tiver uma alteração na sua imunidade, né? Isso também vai propiciar você a ficar doente. É uma condição do seu corpo, não é uma condição do clima, é uma condição do seu corpo que vai reagir ali naquela nova situação. E também os micro-organismos que a gente fala, né, os vírus, as bactérias, nessas situações, por exemplo, de frio, eles tendem a ter um aumento ali de sobrevivência no ar. Então, é mais fácil ainda de você se infectar, porque eles ficam mais tempo vivos ali, suspensos, né? E entrando em contato com o seu corpo. Então, é mais Uhum. fácil de você ter algum resfriado, que aí o resfriado seriam por vírus mais simples, né? Vírus que estão comumente no ar, mas por uma baixa na sua imunidade, né? Você pode vir a adoecer com eles também. Ou simplesmente os outros vírus, como o influenza, que aí seria um vírus de uma gripe, né? O resfriado e a gripe têm algumas diferenças, e aí a gente tem um tempo, inclusive, de adoecimento para essas duas condições e outros sintomas aí, devido a essa diferenciação também. Uhum. Você falou agora sobre a influenza e me veio na mente a questão, por exemplo, do Silvio Santos. Um dos do que estava no boletim, né, era que ele estava com H1N1, E, que é um vírus que já está há um bom tempo sendo falado sobre ele. Inclusive existe programas, né, para incentivar a população a se vacinarem, a procurar os postos de saúde, os postos de vacinações, enfim. E nesse caso, por exemplo, não tem nada a ver, mas indo para essa questão do vírus, no caso do Silvio Santos ou de qualquer outra pessoa, a idade nesse caso influencia? influencia também. A idade é um fator, sim, que vai influenciar, porque, por exemplo, um idoso, ele tem uma condição ali fisiológica um pouco mais frágil, né? Uhum. A gente tem outras situações ali de metabolização, de condições fisiológicas mesmo, que Sim. pode vir a ser um fator agravante em algumas doenças, principalmente em infecções. Então, sim, a idade é um fator importante. Aí vai, e grupos de risco nessas Isso. condições. Os idosos, né? Pessoas que têm problemas cardiovasculares também, eu digo nessas condições adversas aí de calor, por exemplo, Uhum. e frio, né? Pessoas com problemas cardiovasculares, elas têm um risco maior, porque quando o corpo se adapta, por exemplo, numa situação de calor, na situação de calor, o meu corpo, ele começa o quê? Suar. Porque que o corpo tem o suor, né? Ali, eu vou transpirar mais, para que eu consiga equilibrar essa condição de calor, né? Para que eu consiga Uhum. ter uma hidratação mais para o meu corpo. É esse o sentido do suor. Mas, ao mesmo tempo, eu estou perdendo o líquido. E quanto mais eu perco líquido, a minha pressão arterial ela vai caindo. Então, o que é que o meu corpo faz para compensar isso, né? Existe uma relação direta do volume corporal com a pressão arterial. Então, o que é que o corpo faz para compensar? Eu começo a bombear mais sangue para tentar ali equilibrar esse volume sanguíneo ali do meu corpo. Então, a pessoa pode ter um ataque cardíaco também, né? Como é que eu faço uma situação transitória ali de taquicardia nesse equilíbrio. E as pessoas que têm cardiovasculares, elas vão estar ali mais susceptíveis, né, a ter outras complicações por causa dessa condição. Uhum. No caso
eu já tenho uma condição de hipotermia, né? Eu posso ter uma condição de hipotermia no frio excessivo, que seria a temperatura abaixo de 35 graus. No frio já é o contrário. O meu corpo ele vai querer que eu tenha calor para tentar equilibrar isso com o ambiente externo. Então, o corpo vai fazer o quê? Uma vasoconstricção, que é reduzir o tamanho, o calibre das veias e dos vasos. Então, fazendo uma vasoconstricção, eu tenho um aumento da pressão arterial também. Então, é outro risco para as pessoas que têm problemas cardiovasculares também. Então, o grupo de risco idoso, pessoas com problemas, né, doenças cardiovasculares e as crianças, porque criança não tem ali a imunidade de tudo ainda, né? Todo o histórico de doença da criança vai sendo construído ao longo do tempo. Ela vai entrando em contato com os patógenos e vai adquirindo imunidade, imunidade, imunidade. Então, criança é um fator de risco por isso. Não tem imunidade de memória, células de defesa de memória para combater rapidamente todas as doenças, né? Então, são esses três principais grupos de risco. Uhum. E aí, quais seriam esses cuidados? Porque vamos lá. Uma das coisas que você já falou aí é que é mito que a mãe, né? Por exemplo, a mãe, num período de chuva, menino, não saia não, fica aqui dentro de casa. Ou senão, menino, que a chuva você vai adoecer, tal, assim. Só que aí a criança, ela tende a adoecer em momentos mais frios, né? Eu falo, inclusive, até um colega de trabalho agora, a gente está saindo do inverno, e, e a filha, a bebê dele, ela não tem nem um ano, eu acho, não tem um ano. E a bebê dele, ele até me mostrou um áudio dela, um áudio que ele fez dela dormindo, e uma respiração muito pesada, enfim, tinha uma certa, um certo muco, dava para perceber, né? E que foi justamente nesse período de frio. E aí você falou que não tem essa relação em relação à chuva, à garoa, mas e por que as crianças, principalmente as crianças, né? E eu acho que os idosos acabam entrando nisso aí. Eles acabam adoecendo, gripando, tem essa relação com esse aumento do vírus que está no ar, por exemplo, que você falou? Você fala deles adoecerem mais fácil, você disse? Isso. Nessa mudança de clima, principalmente no frio. São as duas coisas, tanto porque os dois grupos, o idoso e a criança, como eu falei, a criança ela não tem imunidade a tudo ainda, ela está construindo ali, né, a memória dela de imunidade. Então, pode ser que ela tenha contato com algum desses vírus que ela ainda nunca teve contato, não tem imunidade ali suficiente, adoeça. E o idoso, ele já tem uma condição mais fragilizada, porque, como eu falei, o paciente idoso, ele tem uma fisiologia diferente. O que eu falo fisiologia é a metabolização dele das substâncias no corpo é diferente, né? A função hepática, a função renal, tudo isso é muito diferente no idoso, né? A gente tende a decaimento de funções ali, que é uma coisa esperada, né, para o envelhecimento, mas que a gente que isso, claro, pode trazer uma susceptibilidade de doenças maior, mas não necessariamente, não somente a susceptibilidade da doença, a doença com relação à imunidade, mas principalmente ali em como o corpo reage, né, a essa condição de doença. Como eu falei, como todas as funções no idoso vai se modificando, vai decaindo, é mais difícil, né? Pode ser mais difícil que ele chegue a combater alguma doença em algum período de infecção ou alguma coisa aí que venha a comprometer a saúde. Entendi. E aí, vamos lá. Mais uma Vamos coisa, focar. você falou uma coisa aí com relação à produção de muco na bebezinha do seu amigo. Nas condições de frio, principalmente quando a gente tem baixa umidade, e aí esses dias a gente teve 2 alertas de baixa umidade de 12%. A umidade iria cair, ficar em 12% em alguns estados do Brasil. Eu não sei como é que se respira nessa umidade, porque eu, em Brasília, com 40% de umidade, eu estava quase morrendo sem ar. Imagina com 12, né? Então, nessas condições, o que acontece? Há um ressecamento das vias respiratórias, né?
Então, isso também faz com que a produção de muco, ela se altere. E as pessoas ficam mais congestionadas, né? Tem toda aquela questão ali, quem é alérgico e tem rinite, pior ainda. Então, nessas condições, tem que ter alguns cuidadozinhos realmente para evitar esse ressecamento, né? Para lidar melhor com essas alterações do corpo. Uhum. E aí, focando nessa parte da questão do clima mais frio, quais seriam esses cuidados que a gente tem que ter, principalmente com esse grupo, a criança e o idoso, e óbvio, no geral, né? Mas existe, por exemplo, algum cuidado que é muito específico para a criança e para o idoso, ou os cuidados eles são genéricos, dá para todo mundo? Como é que funciona? Então, tem alguns cuidados que são genéricos, que aí tem duas coisas que eu gosto de dividir bem para esclarecer isso, porque a gente sempre foca nas coisas que são de uso externo, tipo assim, um medicamento, né, um creme, mas a gente esquece do principal, que é manter as funções do corpo ali plenamente bem. Então, beber líquido, né, é uma coisa que a gente sempre tem que estar atento, seja tanto em condição de frio como de calor, o líquido é importante para se manter hidratado, então beber água, usar roupas, no caso do frio, a gente eu costumo brincar, inclusive, isso com a minha mãe. Minha mãe fala assim: tá frio, não aguento. Tranquilo, desse frio eu aguento. Só que ali é uma condição momentânea. E se você é exposto muito tempo àquele frio, isso vai trazer uma consequência. Então, no frio é importante se manter bem agasalhado, né? Para evitar que o seu corpo esteja toda hora compensando, como eu falei. Às vezes você não sente que está tendo uma vasoconstricção ali, que está tendo uma alteração, né? Mas o corpo está reagindo. Então, é importante no frio essas condições que já são, né, ali, deveriam ser já pontos chaves para todo mundo, que é o líquido, né, Uhum. se bem agasalhado, e a questão da alimentação, né, que aí vem a questão da imunidade. Então, para mim, as outras condições, as outras coisas, os outros cuidados que vão vir a mais, eles vão depender dessas coisas estarem sendo feitas, porque não vai adiantar eu simplesmente fazer uma hidratação aqui nasal, né, uma coisa mais local, se eu não estou cuidando ali da fisiologia do meu corpo, né, Uhum. do que seria o principal. Então, além de manter a alimentação e muito líquido, aí vem alguns cuidados que podem ser gerais para todo mundo em pessoas assim em condições normais, que seriam pessoas em condições normais. Pessoas que não têm uma diminuição ali da cognição, né? Que não tem, que estão em situações, por exemplo, de traqueostomia, que, né, tem alguma condição agravante nesse sentido cognitivo, né, que não, e aí realmente não é indicado. Mas pessoas em condições normais, assim, como eu e você, que tem plenas funções, né, ok, de Uhum. respiração e tudo mais, pode ser feito a lavagem nasal, né, que seria a hidratação nasal, com soro fisiológico. E aí, na farmácia, a gente tem alguns medicamentos, né, que são soro fisiológico, mas que tem um nomezinho diferente. E aí tem vários, rinossoro, neossoro não, rinossoro, nasogete, tem muitas marcas que são de soro, cloreto de sódio 0,9%. Isso esse sim você pode utilizar em condições habituais, como eu falei, né, em condições normais, para fazer a hidratação nasal e evitar aí o ressecamento, né, e a piora desse muco nessas condições. Eu tenho uma dúvida sobre isso. O soro, normalmente, quando você compra, eu acho que o menor, não sei nem se de 250 ml existe. Eu acho que é de 500 para cima. Ah, e Pode falar. qual seria a forma correta de armazenar? Por exemplo, depois de aberto, vai para a geladeira? Como é que funciona? Porque, por exemplo, beleza, a indicação seria a lavagem nasal, mas aí aquela quantidade toda não vou comprar e usei e vou jogar o restante. Então, onde é que eu armazenaria? Então, aí tem algumas coisas aí que diferencia. Eu tenho soro fisiológico que vai vir em uma quantidade maior, como você falou, 500 ml ou 250 ml. E tem algumas embalagens que vêm com uma tampinha, né, rosqueável para você fechar depois que abrir.
tem só que prestar atenção nesse tempo de validade pós-aberto. Todos os líquidos, xarope, colírio, tudo que for líquido de medicamento tem uma validade pós-aberto. Quer dizer que depois que eu abrir, a validade ela não é aquela que está no frasco, ela é aquela que vem dizendo assim, após aberto, consumir em tantos dias. Essa é a validade do pós-aberto, porque ali tem uma exposição com o ambiente e pode vir a contaminar o frasco. Então tem que ter cuidado com isso. Então, geralmente, se for um soro, né, nesse frasco maior de 250, 500 ml, pede para se manter em condições, né, conservadas de refrigeração. Pode se colocar na geladeira, mas só ficar verificando essa validade. E aí, assim, pode fazer a hidratação com a seringa. No caso dos bebês, muitas mães fazem com a seringa, né? Mas também, como eu falei, tem o que já vem prontinho, que já vem o jato pronto, né? E aí você só aplica no nariz. Esse aqui, ele não vai fazer a lavagem nasal, né? Completa só com um jatinho. Mas ele vai lubrificar, ele vai hidratar e manter você ali com as vias aéreas mais úmidas. Tem esse jato e tem esse outro aqui. Os dois são jatos, né? Eu não tô mostrando a marca para fazer propagandas. Não, tranquilo. Mas os É porque eu dois não são... conhecia. Eu tô fazendo assim, que eu não conhecia, nem sabia. Aquele outro que você mostrou primeiro, eu acho que é mais comum. Mas esse aí parece até um tipo um desodorante, algo do tipo, né? Ele é a mesma coisa, coloca no nariz e faz. Tem até algumas posições da cabeça, botar a cabeça para o lado, para frente, para trás, para poder fazer o jato em cada uma dessas posições e atingir maior os canalículas aqui, que a gente chama das vias aéreas. Isso ajuda, eu diria que de tudo assim, além, né, do básico, líquido e alimentação, isso aqui, em condição de baixa umidade e frio, é essencial para você realmente se manter ali ok, tranquilos, principalmente se for alérgico igual eu, tem que ter. Inclusive, a gente fez um papo com dois farmacêuticos, um casal de farmacêuticos aqui no nosso estúdio, e a gente justamente estava falando sobre a automedicação. E a gente falou sobre a lavagem nasal, porque é uma. Porque na verdade é o seguinte, só para você entender. Desde pequeno eu tenho eu não sei se é um desvio de septo, mas uma coisa é certo, eu tenho uma dificuldade de respirar. Isso para mim é fato. E eu, praticamente o ano todo, eu tenho muco no nariz. Praticamente o ano todo. Então, assim, eu não estou gripado, mas eu vou estar com o nariz entupido, ou coisa do tipo, dificuldade de respirar. E aí, nesse papo, a gente justamente falou, foi indicado a questão da lavagem. E eu tenho, na verdade, já várias vezes, inclusive minha esposa, Márcio, sempre faz essa lavagem, vai melhorar, tal. Só que eu tenho um certo receio, que foi uma das coisas que eu falei lá. Eu tenho um certo receio, porque assim, eu, eu sou meio chato com essa coisa de nariz, boca, me dá uma agonia. Primeiro que eu já vou ficar com ânsia de vômito. Mas eu sei, pois é, eu sei da necessidade, porque de fato, eu não respiro 100%. Isso para mim também já está claro. Eu, às vezes, estou num ambiente que eu não estou. Depois é que eu me atento. Digo, cara, peraí, eu não estou sentindo o cheiro. Pois é, e eu digo, não estou sentindo o cheiro do ambiente. Está tão no automático de não sentir os cheiros. E aí o que acontece? A gente falando sobre essas mudanças climáticas, eu percebo, principalmente na época do verão, calor, nossa, fica muito seco, carrasquento, sabe? Para você engolir a saliva, por exemplo, às vezes incomoda. E aí eu queria saber, a lavagem ela iria realmente fazer essa contribuição? Toda vez que você tiver produção de muco, principalmente se você for alérgico, né? Porque o alérgico, ele vai ter um aumento da produção de muco por outras coisas, poeira, enfim, outras coisas que estão relacionadas à alergia dele. Uhum. Então, não necessariamente ao clima, digo calor, frio, mas realmente a alergia vai, né, desencadear ali a produção de muco. Toda vez que você tem produção de muco, a lavagem nasal ela ajuda você a fazer essa limpagem, porque o canalículo aqui da via respiratória ele vem até em cima do nariz, daqui da sobrancelha. Então, por isso, a dor de cabeça, enxaqueca, as pessoas têm enxaqueca às vezes e acham que é enxaqueca e não associa com
o nariz com a rinite, por exemplo, né? Uhum. Ou outra condição alérgica. Então, tem essa questão até o ouvido. Às vezes o problema está no ouvido, mas o que está acontecendo é um aumento lá dentro do canalículo e você não sabe que está afetando o seu ouvido. E aí tem que usar medicamentos para tratar essas condições, né? Falando da parte que você tem aí o desvio de septo, se você for fazer a lavagem com a seringa, talvez a água ela não volte como deveria por causa do teu desvio de septo. Então, eu recomendo que você use esses jatinhos assim, que é uma quantidade menor de soro que vai ser parado no nariz e mais local. Não vai ser aquela grande quantidade de 10 ml, por exemplo, da seringa, entendeu? Como faz os bebês. Então, acho que é mais tranquilo. Ainda tem para condição de nariz entupido, de muco mais espesso, um outro soro, que é o hiperconcentrado. Aí ele ajuda mais ainda a diluir, a diluir mesmo o muco, né? Faz o muco Uhum. mais liquidificar o muco, para que você consiga expulsar. Eu acho que de tratamento para a parte respiratória, assim, em termos de congestão, a lavagem nasal, tanto para umidificar quanto para expelir secreção, é o top 1. E a Perfeito. nebulização Nebulização. com soro. Só soro ou algum tipo de medicamento? A nebulização só com soro mesmo, né? Algo que também, assim, hoje quase não se usa medicamento com nebulização. Isso tem que ser extremamente indicado, porque antes, lá um tempo atrás, o pessoal usava bastante alguns medicamentos aí nas nebulizações em casa mesmo, era até inclusive prescrito pelos médicos, mas existe uma condição, um risco realmente cardíaco que precisa ser, essas medicações elas precisam ser bem indicadas, né, e prescritas. Então, a dose tem que ser bem certinha para cada pessoa. Uhum. Então, realmente só se indica com soro mesmo, essa nebulização só com soro ali para ajudar a umidificar e a hidratar as vias aéreas mesmo. Entendi. No caso, a nebulização ela não é só para a criança, para o adulto, para todo mundo. Porque o que a gente sempre vê, a nebulização, eu só vejo o pessoal dar em crianças. Eu nunca vi um jovem adolescente na Eu nebulização. tive uma jovem criança doente aqui em casa, minha mãe, que deu um trabalho gigante para fazer nebulização. Não queria, queria. Eu disse, mulher, tem que fazer e tudo mais. Aí ela foi vendo que realmente precisava, que estava melhorando, aí foi como. Mas deu trabalho, viu? Olha aí, tá vendo? Então, a dica é importante. Então, por exemplo, eu entendo que toda casa deveria ter uma maquininha de nebulização. Sim, é algo que não vai fazer mal, né, de modo geral, porque vem tanto como no sentido preventivo mesmo, né, de complicações ali, quanto que se você estiver doente também vai auxiliar. Então, é algo que sim, se você tem muita gente alérgica, né, em casa, eu indico. Uhum, entendi. Bom, eu acho que já deu para entender bem a questão, principalmente para o frio. É, porque assim, a gente está falando muito a nível Brasil, mas a gente pode também estar atingindo aquele público que decidiu viajar, né? Por exemplo, foi para o Chile, ah, que são lugares mais frios e que muitas vezes vai precisar, por exemplo, de uma roupa melhor, uma roupa muito mais, né, mais grossa para se agasalhar melhor. Enfim, e aí e eu acho que é importante também a gente entrar nesse assunto, que é o seguinte: as pessoas dizem que em lugares muito frios, por exemplo, para esquentar, seria interessante uma bebida quente, seja ela alcoólica ou não. É, na sua visão, e faz sentido, e aí, se faz sentido, tem que ser de fato com moderação, porque senão a pessoa vai ficar bêbado, né? Então, bebida alcoólica nessas condições talvez seja um agravante aí para você ficar doente, porque o álcool tem um efeito na imunidade, né? Ele realmente reduz a imunidade. Então, vai te deixar mais suscetível a ficar doente. No sentido de se aquecer, sim, um café, né, um chá, uma coisa assim, realmente vai trazer ali uma sensação realmente de aquecimento de maior. Você falou aí dessa questão das viagens. Eu trabalho viajando o Brasil todo, então todo mês eu estou num lugar diferente. E às vezes eu saio de um estado que está quente
como foi a última viagem? Eu saí de São Paulo, que estava 7 graus, para Brasília, que estava 12, mas com a umidade lá embaixo, e depois cheguei em Natal no calor. Então, eu dei uma volta aí em 20 dias nesses 3 estados com temperaturas bem diferentes. E aí, o que eu sempre indico, mas também que é algo muito comum de se observar, é a questão do aumento do uso de colírios para lubrificar os olhos nessas questões de frio ou de lugares em que você tem um aumento de poluição e que realmente tem uma irritabilidade muito maior nessa parte ocular. E aí, nessa questão, a gente tem que ficar bem atento, porque nem todo lubrificante pode ser usado por todo mundo. A gente tem alguns mitos com alguns medicamentos de que, é só lubrificante, pode usar. Isso aí não faz mal, é só lubrificante. Mas até o que é só lubrificante, se eu usar em excesso, ele irrita meu olho se ele tiver um conservante. Então, tem algumas questões que realmente assim precisam ser orientadas. Eu sempre falo que não é o que você está usando somente, mas o que você está usando, a frequência que você está usando e a dose que você está usando, que pode te prejudicar. Então, tem um aumento de consumo, né, em relação aos colírios nessas situações, por causa da lubrificação dos olhos, e também é algo que eu, pelo menos, sempre ando, é a questão do jatinho para lubrificação. Mas acho que os dois principais seriam isso. E outra coisa que você falou também da questão da viagem, que eu, na minha bolsa, sempre tenho. Um hidratante labial, porque senão racha tudo de lábio. Facial, lógico, tem que estar tomando água, tem. Mas isso ajuda, né, a manter a sua pele ali, a integridade da sua pele, porque o ressecamento é esperado também. Verdade. Eu acho que, inclusive, eu nem pensei nisso quando eu estava pensando nas perguntas, porque eu foquei tanto nessa coisa do medicamento e coisa do tipo, e que, de fato, tem tantos outros meios de você se proteger, né? Como, por exemplo, o hidratante. Mas, por exemplo, a gente está focando muito no frio, e aí vamos passar agora, pular um pouquinho, vamos para o calor. E aí, beleza. Quando a gente pensa em calor, eu moro em um local que tem um litoral, então a gente pensa muitas vezes em praia, mas nem todo lugar do Brasil tem um litoral. Mas tem, no seu momento de verão, tem os parques, né, que o pessoal costuma passear, andar, correr, enfim. Quais são os cuidados que a gente deve ter nesses casos do calor intenso? Porque, por exemplo, uma das coisas que a gente falou foi a pressão arterial. Que aí tem gente que diz, poxa, minha pressão tá caindo. De fato, ela cai no calor? Sim, você pode ficar com pressão baixa. Tem alguns sinais que são, inclusive, relacionados à desidratação, principalmente, né? Porque, assim, tem gente que toma água regularmente, tem gente que toma água uma vez ou outra perdida, e que nessa situação de calor continua na mesma, uma vez ou outra perdida. Em vez de aumentar a hidratação, né? Tomar mais água, não se atenta. Então, uma pessoa pode chegar à condição de desidratação sem grandes esforços. Isso não é uma coisa, né? Assim, depende, claro, de cada pessoa, né? Composição corporal de cada pessoa, mas é uma condição que pode ser esperada nas situações de muito calor, né? Os períodos Uhum, aí, enfim. E aí tem alguns sinais, né? Que é boca seca. A boca seca é um sinal bem importante, né? Irritabilidade, né? Tontura, a pressão baixa também são sinais claros aí de desidratação. A gente atenta muitas vezes à desidratação somente para a pele, né? Mas o fato da pele descamar ou não também vai depender de como que é a pele de cada um, né? Tem gente que tem mais uhum, sebo na pele, pessoas não. Então, tem essas condições que são condições de atenção, porque a pessoa pode, inclusive, precisar de um serviço de emergência. entendi. Agora, por exemplo, quando eu gostaria de que a gente frisasse nisso, porque eu já vi pessoas falarem, por exemplo, que passaram por alguma situação aí, quando vai no médico, o médico diz, não, mas você estava com isso, você estava tendo isso. E as pessoas não têm a percepção do que estão sentindo. Então, por exemplo, é possível facilitar
o entendimento do que seria a pressão baixa? Como seria? Como é que eu percebo que eu estou possivelmente com a pressão baixa? A ton- Existe? Existe. A tontura é um dos principais, assim, sinais, né, de que a pressão vai estar baixa ali. Alguns problemas visuais também podem acontecer, né? Tipo, uma turvação visual. Eu tive, assim, uma turvação visual não, que aí a definição vai me pegar. Mas, assim, aquela mal-estar, onde eu tenho uma vista ali querendo embaçar, uma sensação como se fosse de tontura. Isso também pode indicar a pressão baixa. Mas a tontura, eu diria que é o principal ponto, assim. Na dúvida, vai numa farmácia e verifica a pressão. Porque hoje em dia, isso é algo que eu acho que também bem importante frisar, as farmácias, elas são pontos de saúde, estabelecimentos de saúde. Então, lá tem que ter um farmacêutico, né? Direto, enquanto a farmácia estiver aberta, tem que ter um farmacêutico para que ele exatamente faça orientações desse tipo. Então, verificar a pressão, né? Conseguir te orientar ali em um momento mais imediato, né? Dar um apoio ali em um momento mais imediato de alguma condição que você venha a estar sentindo ali e te orientar, ou ir para um serviço de emergência, né? Ou realmente procurar um médico. Então, importante frisar isso. Mas desses sintomas, assim, de baixa pressão, acho que a tontura é o que caracteriza melhor. Aham, perfeito, porque eu já vi situações de pessoas falarem, né, que tava sentindo algo e nunca sabe, às vezes não sabe nem explicar o que é que está de fato sentindo. E aí, quando vai, por exemplo, com uma consulta ao médico, ou seja, ele um enfermeiro ou um farmacêutico, pelo fato de ser um profissional, de ter essa percepção, já, opa, peraí, você estava tendo isso. E a pessoa, poxa vida, era mesmo, eu não tinha me atentado, por exemplo. E aí foi bom você frisar isso, Paloma, porque eu comecei a estudar farmácia, teve que dar uma parada, mas já me fascinei pela farmácia e principalmente com as mudanças que têm acontecido. E aí foi um ponto que você frisou, do ponto da questão que a farmácia é um ponto de consulta, e aí tem a questão da consulta farmacêutica. E eu acho até importante a gente entrar nesse assunto para as pessoas entenderem. Então, por exemplo, uma pessoa, ela foi para uma praia e aí tomou muito sol, e acabou tendo uma insolação. Então, a pele muito vermelha, né? E às vezes pode até caracterizar uma queimadura, Sim. não é isso? E muitas das vezes essa pessoa, poxa, para ela ir para um centro, uma UPA, por exemplo, um centro de saúde, uma UPA, às vezes você demanda tempo, uma condição que você vai acabar ficando, você vai ser castigado na UPA, essa é a verdade. Existem problemas, né, infelizmente, maiores e que vai passando na frente dessa pessoa. E no caso, uma farmácia seria um ponto ideal dessa pessoa, por exemplo, ir e ser consultada por um farmacêutico, como seria? Tem algumas coisas aí que a gente pode diferenciar nessa situação. Farmacêutico, se a pessoa for em um atendimento desse após um período de insolação, né? Que ela vai estar ali muito queimada, né? Vai estar com mal-estar, né? Toda essa questão relacionada à insolação, farmacêutico vai fazer orientações básicas, iniciais, que são orientações do Ministério da Saúde para qualquer pessoa, que é você tentar fazer compressas frias no corpo da pessoa para auxiliar, hidratar bastante a pessoa. Mas a pessoa pode sentir outras coisas, ter outros sintomas, dependendo do tempo que ela ficou exposta no sol, se ela realmente desidratou muito. E aí, no caso, se for um idoso, né, por exemplo, que tem uma fragilidade maior, ela pode precisar de um atendimento de uma UPA ou de um serviço de emergência pronto atendimento mais próximo. E aí não tem que fazer, né? Tem que realmente procurar o atendimento. Mas nos casos de orientações iniciais, o farmacêutico é um ponto de apoio, como eu falei, ele pode fazer essas orientações, sim. Entendi. E pensando nessa questão do tempo mais quente, quais são as doenças que estão mais ligadas ao tempo mais quente, ao calor excessivo? Quais são essas doenças? A desidratação é uma das principais, né, como eu falei aqui, mas também as condições de resfriado, elas também acontecem com a mudança para
para o calor também, né? Eu tenho ali uma mudança como é que eu posso dizer, de ambiente externo, né? De condição externa que eu preciso me adaptar. Como eu falei, às vezes o corpo não consegue, né, se adaptar a tal ponto e acaba adoecendo, sendo ali, como é que eu posso falar, estando mais exposto a algumas doenças. Uhum. E a gente fala de doenças sazonais ou tropicais. Tem doenças que são esperadas no verão, exatamente por causa dessa sazonalidade. E aí, nessa espera, não está somente incluso a imunidade e a questão dos micro-organismos, mas também o comportamento da sociedade. O que é que eu tenho no verão? Carnaval. Então, a Verdade. aglomeração, né? O que é que eu tenho no frio? Pessoas a lugares fechados, se aglomerando para tentar se aquecer. Então, tudo isso vai influenciar para o adoecimento, né? Mas Verdade. outra coisa importante que, em relação às orientações da farmácia, você falou aí do consultório farmacêutico, eu passei, o meu primeiro emprego foi em consultório farmacêutico, então eu fazia aplicação de injetável, brinco, perfuração de lóbulo, né? A parte gerencial da farmácia e a parte clínica, eu fazia todo esse serviço. E eu peguei várias situações, eu tive pessoas infartando, chegava na farmácia, uma pessoa chegou na farmácia infartando com a dor no braço, queria medicamento para dor, e aí eu fiz a anamnese simples e encaminhei para o serviço de emergência. Acho que passou uns 10 dias, 12 dias, eles voltaram lá para agradecer, porque o paciente foi para cateterismo, né? Toda a questão. Depois disso, ele foi agradecer. Teve gente intoxicada que eu atendi com medicamento, mulheres grávidas buscando orientação, e aí nesse ponto nas doenças sazonais, tropicais e muitas condições que são básicas de saúde. Tem que ter muito cuidado, assim, triplicado com os medicamentos para mulher grávida. E também os idosos. Idoso nessas condições, né, adversas de clima, que gripa muito fácil, né, adoece muito fácil. Aí o que é que faz? Vai logo na farmácia comprar um Benegripe, porque acha que o Benegripe vai curar a gripe. Não existe medicamento para tratar gripe e resfriado. Os medicamentos para tratar que vão ajudar nessas condições são medicamentos para tratar sintomas. Então, eu vou tratar a febre, eu vou tratar a congestão, a dor de cabeça, mas a gripe, ela vai continuar o seu curso normal. De 5 a Uhum. 10, eu não vou parar a gripe. Então, é algo que eu vejo que é muito comum. Às vezes tem gripa, corre na farmácia para comprar um antigripal. E aí, Uhum. no idoso, a gente tem contraindicação desses medicamentos. Porque o idoso tem medicamentos que vai predispor à queda, vai deixar ele mais sonolento, aumentar a pressão arterial. Então, esses medicamentos, por exemplo, o Benegripe, tem 4 substâncias: dipirona, um antihistamínico, cafeína, né? E aí, isso vai fazer com que o idoso possa vir a ter alguma complicação. Então, idoso, nas condições, é preferível que ele tome medicamentos com substância isolada. Se tá com febre, toma só dipirona. Se tá com dor de cabeça, medicamento de pirona, outro medicamento que seja para dor de cabeça já de uso comum do idoso. Então, fazer substâncias isoladas. E isso é um ponto assim que realmente eu gosto muito de enfatizar, porque idoso tem medicamento inapropriado que pode fazer o idoso, a gente fala, afundar, que é complicar muito em relação. Entendi. Você falou aí uma coisa que me veio na mente, a questão da interação, né? Interação medicamentosa. Porque normalmente o idoso ele já se utiliza de alguns medicamentos, infelizmente. Aí normalmente é para diabetes, hipertensão, e aí, por exemplo, ele toma um outro medicamento desse aí, que imagina ele que vai ficar bom, acaba, aí você falou, ou aumentando ou baixando demais, enfim, atrapalha todo o medicamento e às vezes não entende por que a pressão está subindo, mas eu estou tomando. E aí, infelizmente, pô, por exemplo, o médico ele passou lá um medicamento por dia da pressão, vamos dar um exemplo. E aí ele tomou o bendito outro remédio, que aí acabou dando uma interação. E aí o que é que ele faz? Toma outro de hipertensão. Sim, Imagine como é que fica o organismo desse ser humano, meu Deus do céu. acontece muito, e acontece muito com coisas que a gente nem imagina. Por exemplo, o suplemento alimentar.
que a gente estava conversando sobre isso também, né? Sim. O suplemento alimentar, se eu não tiver com a função renal boa e a função hepática boa, eu vou sobrecarregar o meu organismo e eu posso dificultar a eliminação de outros medicamentos no meu organismo. Então, eu já acompanhei paciente idoso com hepatite medicamentosa, porque Uhum. suplemento em casa, isso predispôs à toxicidade de outro medicamento e ele agravou, teve que internar. Então, assim, como eu falei, outra coisa que parece bem natural, que é o suplemento alimentar, né? Que a gente está muito acostumado. Ah, Paloma, é algo que faz mal, não devo tomar? Pode tomar, mas com orientação médica. Se realmente você tem ali, né, alguma coisa que contraindique, não faça uso sem saber, né? É preciso também ficar atento a isso, porque às vezes, eu vou tomar porque nunca mais eu tomei um suplemento, talvez eu esteja minha vitamina tá tudo ruim. Aí toma. Aí vai ter hipervitaminose, aí cai a unha, aí cai o cabelo também, porque não é só a falta, é o excesso também. Isso. E, não, e aí você falou um ponto interessante, porque normalmente nas farmácias tem a livre acesso, que são esses medicamentos aí, e principalmente os suplementos, que é aquele vitamina de A a Z, é vitamina de A até letra que a gente não existe. É... E aí o que acontece? A gente sabe que existe uma questão mercadológica, e ainda bem que você é clínica farmacêutica clínica, que no meu ver, é diferente do farmacêutico que trabalha no balcão, numa drogaria. Porque, volto a falar, existe a questão mercadológica. O farmacêutico, ele tem uma ética, né, mas ele também é pressionado na questão comercial, pelo dono da farmácia, pelos laboratórios. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, porque essa é a realidade. Mas estou falando com a farmacêutica clínica, então a gente pode falar sobre isso. Então, isso realmente, assim, dentro das farmácias, a farmácia não deixa de ser também uma empresa, né? A farmácia comercial é uma empresa. Então, claro, tem a questão dos laboratórios, tudo isso. Mas o farmacêutico clínico, ele vai te orientar a você fazer uso do medicamento que é para você. E não necessariamente você chegar lá, pegar algo e comprar sem orientação. Ele está ali para te orientar. Se tem algum medicamento que está de livre acesso ali fora, né, no corredor, que é um medicamento que traz um risco mais restrito à saúde, traz risco, todos trazem risco, mas um risco mais controlado. O farmacêutico está ali para você ir lá e dizer, olha, me explica aqui sobre esse medicamento, eu estou sentindo isso e isso, como é que eu faço para usar? Tudo. Então, o farmacêutico está ali como esse ponto de apoio, né? Uhum. Eu falava para os meus balconistas, eu treinava todos os meus balconistas, eles eram treinados para atender as pessoas corretamente. Então, chegava uma grávida pedindo um medicamento para diarreia, já sabia o que era contraindicado, porque a gente tem Repoflor não é indicado para todo mundo, não, tem contraindicação. Então, ele já Uhum. sabia o que era contraindicado em tais situações ali, para poder me chamar às vezes e dizer assim: olha, doutora, esse aqui, esse paciente tem isso, orienta aqui ele com relação a esse medicamento. Então, a gente tem como fazer isso protegendo a vida das pessoas, porque eu friso muito nisso, eu não gosto de tratar tudo de maneira generalizada. Tipo assim, isso aqui é sem receita, pode usar. Não, é sem receita, mas tem um risco. Uhum. Como que o que é que você tem de doença? Vamos conversar para eu entender e te orientar da melhor forma, né? Isso. O que define, o que diferencia medicamento de veneno é dose. E o jeito que você usa também, porque às vezes se usar errado também não vai É dar certo. verdade. É, perfeito. Agora, eu tenho uma dúvida que eu acho que a grande maioria tem. Por exemplo, a pessoa está com febre, tá? É, eu, aí eu estou falando de mim. Eu não gosto do uso do medicamento. Eu evito tomar remédio, essa é a verdade. Eu faço de tudo para não tomar. Eu só tomo em últimos casos, porque aí, pô, peraí, o que é que eu sempre penso? Peraí, meu corpo vai precisar reagir. Ele tem autonomia e poder suficiente para, não para todas as doenças, mas para uma parte das doenças, principalmente as doenças virais. E aí pode ser até uma paranoia minha, depois você confirma se faz sentido ou não. Mas, por exemplo, a pessoa está com febre.
É indicado, de fato, você tomar um antitérmico ou essa febre seria uma reação do corpo para se proteger e aí você tomando o antitérmico, você está quebrando essa proteção? Como seria? A febre é uma situação realmente que o seu corpo vai estar ali alertando que algo está errado, né? Mas assim, nem sempre é necessário tomar um antitérmico. Se você estiver numa condição febril de 37,5, ou você teve uma febre de 38 uma única vez ali, né? Tipo, tô aqui, tive uma febre de 38. Vou observar como é que meu corpo vai reagir. Vou tomar um banho. E vou me hidratar, porque a febre é uma condição que me desidrata muito fácil. Então, eu tomo um banho, beleza, tomei o banho, vou observar. E não tá passando, é uma febre que tá constante e não tá passando. Essa febre constante pode ser uma infecção de alguma coisa bacteriana. Então, é indicado que observar, claro, a febre é importante, mas se a febre ela tá numa condição que te coloca em risco, 39, né? A febre muito alta, aí é indicado tomar um antitérmico também. Mas de todo modo, tô com febre, tomei banho, não passou, a febre está persistindo, procura um serviço de atendimento, porque você vai Uhum, precisar ser cuidado, saber se é uma infecção, se não é, qual que é a condição ali. As febres virais, elas têm um pico diferente. Ela tem um pico de febre muito alto e depois a febre baixa, ela não é constante. É uma uhum, febre diferente. Mas, de todo modo, você pode observar o primeiro momento ali, tomar um banho, como eu falei, para observar, mas se for a febre que te coloca em risco, aí sim antitérmico. Com criança, também tem que observar se essa febre está muito alta para já controlar, porque a febre muito alta te coloca em uma outra condição ali, uhum. realmente, né? Para criança, o que seria uma temperatura dentro do que não preciso me preocupar? Tanto criança quanto adulto, até 37,5 ainda é um febril, ainda não posso ficar mais tranquilo. Mas criança teve uma febre de 38, né? Passou desse pico de febril, eu tenho que ficar atento o que é que está acontecendo com a criança, né? Uhum, E criança é algo que dá para, tipo, passar 2 dias ali com a criança em casa observando febre. Criança teve um sintoma diferente, é atendimento, é urgência, uhum. não espera. Porque às vezes espera um pouquinho e aquele pouquinho faz toda a diferença. Se for um quadro infeccioso de alguma coisa que está se desenvolvendo ali, eu perco tempo de tratar essa criança, Uhum. né? Sim, Então, sim, criança é outro mundo. entendi. Você falou sobre o banho. O banho ele é quente, frio, morno, porque eu já percebi que existe, quer dizer, eu não tô eu não sou da área médica, mas, por exemplo, eu já ouvi que o banho teria que ser frio. E aí já ouvi relatos que o banho não pode ser frio, porque pode existir um choque térmico, por exemplo. O que seria mais É indicado? porque tem aquela água que é fria, ok? E tem a água que é fria realmente gelada, né? Não é um banho gelado, né, realmente uma condição assim, né, de gelo, né? E que tem gente que coloca até gelo, já vi, Nossa. pelo amor de Deus, não é isso. É um banho frio, né? Um banho frio. Não necessariamente precisa aquecer água para ficar morno, né, em nada do sentido, não. É um banho frio, né? Então, tem essa questão mesmo ali, porque se for realmente algo gelado, uma água gelada, tipo uma água de geladeira, vai ter um choque térmico. Entendi. E aí, a gente já está chegando ao fim, mas tem uma pergunta que eu tinha separado aqui e eu já ia esquecer de fazer ela. Que aí é uma dúvida, porque o que acontece? Existe no Brasil, no Brasil, os profissionais da saúde eles seguem, é, óbvio, eles segue-se um padrão, mas que muitas vezes esse padrão não é o mesmo padrão do americano, por exemplo. Ah, que às vezes não é o padrão que é da China e assim vai. E eu já vi, por exemplo, pessoas que moram fora do Brasil e que foram levar a criança, principalmente a criança que estava com febre, gripada, e a criança ela sai do consultório com um picolé na mão. E aí até fazem um vídeo dizendo, gente, eu nunca vi isso, porque no Brasil a gente não tem esse tipo de orientação. E aqui o médico deu um picolé para mim, para o meu filho. Então, de fato, quando a criança, ou até mesmo a gente, está gripado, coisa do tipo, água gelada, sorvete, picolé, pode ou não pode? Então, isso tudo aí é mito. Não, isso não vai piorar a gripe, a condição ali que você tá, não.
realmente é um mito que todo mundo tem, que não pode porque está resfriado, está gripado e é gelado, vai piorar. Mas não tem nenhuma relação que diga que você vai piorar se você tomar algo gelado. A verdade é essa. Dói, mas é essa. Aí, se as crianças assistirem esse papo, ferrou papai e mamãe. Tá Ferrou. Porque ferrado. vai dizer, nada a ver, ó. Falou lá no podcast que pode. É verdade. Deixa eu ver aqui. Eu quero mandar um abraço para o pessoal que participou aqui da live, que entrou, o Xande, a Natália. Deixa eu ver mais aqui, peraí. Quem participou aqui? Paula Vilar, Leide, Josiara, Gustavo, a Josinete, o Marcel, Lindalva, o Sandro, o Grande Jardim Ordinário. E aí eu quero agradecer, aproveitar ao pessoal que está Grande Jardim Ordinário, o Lobo, a Jade, que tem sido parceiro nosso do Amplifique, e aí foi uma indicação dos nossos amigos, a Paloma, então, muito A Jade obrigado. é fiel. Oi? A Jade é minha paciente fiel. Eita, meu Deus do céu. Olha o problema. Toda hora tá ligando. Já. E aí a Eve apareceu aqui. Obrigado, Eve. Sempre trazendo assuntos que impactam a nossa vida, o nosso dia a dia. Thiago Neto falou aqui: dormir com o cabelo molhado ou tomar banho morno e ir para a rua de noite. Faz a criança gripar? Boa pergunta. Então, aí tem outra situação diferente, porque dormir com o cabelo molhado, ou, por exemplo, seria basicamente a mesma lógica de eu estar ali com roupas úmidas e dormir. Eu tenho uma condição de umidade que eu estou, né, trazendo para o meu corpo. Não é o externo, é o meu corpo. Eu estou trazendo uma questão de umidade para mim. Então, eu acho que tem um impactozinho aí essa questão do cabelo molhado, né, enfim, eu acho que eu tô falando a minha visão, não tô falando de literatura do que tem na literatura. Nada que diga que diretamente faz, mas no sentido assim, de que eu vou estar expondo ali a criança, né, a uma condição de mais umidade, eu acho que talvez isso tenha um impacto, sim, possa fazer ela ficar mais predisposta a adoecer. Sim, faz sentido, com certeza. Aí, a Jade falou, kkk, desse jeitinho. Eu acho que você tem mais alguma coisa que a gente não falou? Acho que falamos sobre tudo. Acho que só não falamos. Uma coisa que eu acho que é bem importante que a gente não falou, que aí na parte dos descongestionantes nasais, né? Acho que seria só deixar o alerta, é que nem todos os congestionantes nasais são somente soro, né? A gente tem alguns aí que tem nafasolina, que é vasoconstrictor, e o pessoal às vezes fica viciado em usar porque desentope realmente o nariz, mas quem tem glaucoma, uma pressão alta é contraindicado, né? Não é indicado usar porque pode aumentar a pressão ocular do olho, pode trazer outras complicações. Então, ficar bem atento com isso, realmente só fazer uso do descongestionante, né? Para umidificação, para descongestionar ali, sem orientação médica, somente se for soro fisiológico mesmo. Esses outros têm que ser bem indicados, assim, em situações específicas. Entendi. Então, ter bem cuidado. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Eu acho que basicamente a gente respondeu muita coisa. E caso surjam outras dúvidas, a gente pode marcar novamente. Não necessariamente também só com esse assunto, existem outros assuntos que a gente pode estar abordando. Agora, né? Em Maceió, que eu tô devendo visita em Maceió, quero ir agora presencial. Pronto, então venha. Seja bem-vinda quando você vir. Você vai gostar bastante, apesar que eu não sei se muda muito. Eu não fui a Rio Grande do Norte, mas eu não sei se muda tanto. Eu falo assim de clima, não sei. Não, sempre vou aí, só que vai fazer acho que uns 8 meses que eu não vou em Maceió. Aí eu tô Mano, você já conhece aqui, então. podcast presencialmente agora. Tá. Entendi. Perfeito. Venha mesmo, venha sim. Vai ser um prazer e uma honra receber você no nosso estúdio. Vai ser bom mesmo. Eu acho que já deu para a gente tirar bastante dúvida do pessoal. E quero agradecer quem ficou até esse momento.
e principalmente pedir que, que vai estar no YouTube, no nosso papo. Então, é primordial você dar seu like. A gente está crescendo aqui no Instagram, mas a gente está um passo um pouco mais lento no YouTube. E a coisa acontece principalmente no YouTube. Porque o Instagram a gente usa mais para divulgação, para o pessoal conhecer um pouco mais dos nossos convidados, mas o papo mesmo, ele vai ficar arquivado no YouTube. Então é importante, a gente está aqui com mais 802 pessoas, eu acho, e no YouTube a gente está bem menos. E aí eu peço a vocês que estão aqui, se inscrevam no canal do YouTube, dê um like e compartilhe, porque a gente é um esforço que a gente faz, inclusive um esforço para o nosso convidado pegar um dia de sábado, é o que eu sempre falo. O convidado pega um dia de sábado, que normalmente é um dia de descanso, de estar com a família, e aí se dedica a muitas das vezes ter que fazer alguma leitura, por mais que o profissional ele já tenha um conhecimento, mas muitas vezes existe um preparo, uma dedicação antes do nosso papo, e que é importante que essa conversa ela atinja o máximo de pessoas, porque muitas vezes é o vizinho que tem uma dúvida, né? E às vezes a gente também está passando coisa errada, são os mitos, né? O conhecimento popular, a gente vai, a mãe fala pra gente, e aí eu falo pro meu filho, o filho e só passa, e ninguém resolve nada, né? Mas através desse papo dá para tirar aí um bocado de dúvida e acabar com alguns mitos, né? E eu quero te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, muito obrigado mesmo. As portas do Amplifique estão sempre abertas para profissionais como você. Eu sempre quero e a gente sempre vai exaltar os profissionais que aceitam o nosso convite e pegam parte do seu conhecimento de muitos anos, de muita experiência e traz aqui, compartilha em uma hora para o público, que muitas das vezes é um público que tem dinheiro e tem uma consulta médica, ele consegue pagar uma consulta médica, mas é um público também que muitas vezes ele não tem, ele tem um celular porque hoje todo mundo tem celular. E ele não tem condição de ir para um médico, né? E às vezes são dúvidas que ele já pode tirar aqui. Óbvio que nada substitui uma consulta, né? Isso, eu sempre falo isso, eu até estava postando bastante no Instagram, porque eu sempre falo que a informação, ela salva pessoas. Eu acredito muito nisso, assim, de que a informação salva. Então, eu agradeço muito, assim, o convite, né? Eu adorei a participação. Espero que eu tenha esclarecido bem aí todas as dúvidas. Não sou uma pessoa que gosta de estar indicando coisas pontuais aí, como eu falei, eu gosto de, assim, avaliar caso a caso nessas orientações muito generalizadas. Eu não gosto, eu gosto de realmente ver cada situação. Mas espero que eu tenha ajudado aí com as orientações mais básicas, né, de rotina, que são mais comuns, que as pessoas podem aplicar no seu dia a dia. E assim, estou de portas aí abertas também para os próximos convites, para a gente ir conversando e difundindo cada vez mais informação. Perfeito. Muito obrigado a você, obrigado a todos. Tenha um bom final de semana, todo mundo. E valeu, até a próxima. Um beijo, Grande Jardim Ordinário, Jade, Lobo, Eve, que faz o Amplifique, e a Paloma, que agora faz parte, não tem para onde, viu? Agora você faz parte do nosso cast. Sempre que a gente precisar, eu sei que a gente pode contar com você. Então, muito obrigado mesmo. Obrigada, gente. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.